Você viu o Wallace Yan? Caiu pra ele a missão de decidir tudo. O garoto sentiu o peso e não teve jeito. Acabou desperdiçando a cobrança de pênalti. Olha só a pressão que estão colocando em cima dele. Fala aí nos comentários. Pra você, essa postura dele é marrenta ou é só personalidade mesmo? Wallace Yan, mais uma vez, teve um dia de muitas provocações ao adversário. Só que dessa vez foi dos pés dele que saiu o desenrolar da disputa de pênalti. Eu sou o Brown e você me segue Tem Futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Não é de hoje que o Wallace Yan se demonstra um jogador de muita personalidade, né, cara? Pra começar cedo no profissional, marcando gols, inclusive contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, jogando bem, mostrando, né, cara, sua qualidade e conquistando espaço no profissional, mesmo antes de jogadores que tinham talvez mais moral do que ele na equipe sub-20, mas uma personalidade que para muitos passa do tom em relação à marra, em relação à soberba. Eu sei lá, cara, porque eu não sei exatamente o que ele fala, né? Há quem diga que ele passa do ponto, que pra você chegar ali no profissional desse jeito tem que jogar muita bola pra meter essa marra. Há quem diga que é desse jeito mesmo, é personalidade. Hoje ele foi escalado de titular, acabou perdendo uma belíssima oportunidade no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, isolou a sua cobrança. Logo depois disso, o Atlético com Everson sacramentou a classificação. E aí eu te pergunto, até que ponto esse jeito provocador do Wallace Yan atrapalhou nesse aspecto para bater esse último pênalti? Comenta aí a sua opinião a respeito disso. E acabou que quem trouxe a classificação foi um erro de um pênalti ali, que acontece da mesma forma que perdemos ali com o Júnior Alonso. Acontece, mas o futebol é assim. Hoje ele até ficou quietinho, né? Ficou mais calado ali. Eu acho que, enfim, o futebol é muito rápido. Da mesma forma, como eu falei, ele é um jogador inteligente, joga num clube muito grande, então tenho certeza que devem estar ajudando, falando com ele. E com certeza ele deve estar triste agora. A gente feliz, mas que chora a mãe dele. Eu tenho que criticar todos os líderes do Flamengo nesse momento. Felipe Luiz, inclusive, os capitães do time, os jogadores experientes, todo mundo sabia que o Wallace Yan perderia o último pênalti. Botaram um garoto que estava sofrendo uma pressão absurda nesse confronto, todos os jogadores do Atlético Mineiro e a mídia tentando falar mal do moleque, e botam esse moleque para bater o último pênalti. É muita irresponsabilidade, é muita falta de liderança, é muita falta de culhão dos jogadores mais experientes e outra, falta de autoridade do treinador. Não poderia deixar o Wallace Yan, com toda a pressão que ele estava carregando nesse confronto, bater o último pênalti. É claro que não fui só eu o único que disse, esse garoto vai perder. É o jogador que tinha mais pressão nesse jogo. Para mim, vergonhosa a atitude dos líderes do Flamengo, contando o jogador, contando o treinador. Jogaram na fogueira, numa pressão absurda, o garoto, que era o jogador do time, que sofria mais pressão nesse jogo. Falta de liderança, falta de maturidade, falta de experiência. Se eu tenho mais experiência que os medalhões e que o treinador do Flamengo, para saber que o Wallace Yan tinha tudo para perder esse pênalti, aí eu não sei mais o que esperar desse time. Cara, eu não tenho nada contra o Wallace Yan. Como eu falei, eu tentei falar pra ele que ele é um menino com muito talento, né? E só que ele não quis escutar em nenhum momento. Às vezes a imprensa acaba alfinetando um pouco, né? Que não existe essa briga de um jogador com o outro. Todo mundo defendendo sua camisa ali. O que a gente tenta é aconselhar. Que a primeira discussão que teve dentro do campo foi que eu mandei ele ficar tranquilo. Falei, calma, velho, porque ele tava xingando o Enzo Saraiva e o Coelho. E ele virou pra mim e falou, vai tomar naquele canto. Eu falei, calma aí, que boquinha podre. E ele falou, vai tomar naquele canto mesmo. Eu falei, cara, você é mal educado, né? Mas enfim, é um menino que tem muito talento, né? Talvez por estar num clube muito grande, né? E ter subido muito jovem, às vezes você não tem uma cabeça tão trabalhada, né? E às vezes acaba deixando ser influenciado um pouco. Que ele não perca a cabeça, que ele mantenha um foco, que ele tem muita coisa para caminhar pela frente, para crescer, para ser um grande jogador. Então, manter a cabeça boa, porque senão vai acabar pagando o futebol dele isso aí. Jogador que tem muita personalidade, não se esconde, não se acanha para ninguém. E por mais que ele tenha agora sido o foco das atenções,
Lianco não é santo, o goleiro Everson não é santo, o Hulk, todos eles provocam e também entram nessas coisas de jogo, de alto nível, de alto rendimento, ninguém quer perder e é absolutamente normal. O importante, como eu falei, que não tenha violência, que não passe disso, dos dois querendo ganhar. E o Atlético Mineiro venceu nos pênaltis, né? O Wallace fez uma grande partida, fez tudo o que estava no plano de jogo, incomodou muito a defesa, criou muito espaço, gerou chances e tem personalidade para ir bater o pênalti com 19, 20 anos. Então isso demonstra a personalidade que ele tem e o futuro que ele tem pela frente. Eu já errei pênalti, quem não errou, todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento. O importante é levantar a cabeça e com certeza eles têm o apoio do grupo que confia muito neles e trabalhar para que na próxima acerte, e com certeza a gente vai estar do lado deles nesse momento e não deixar eles cair agora. Concordo e entendo que o time do Flamengo não caiu hoje, ele caiu no primeiro jogo, né? Hoje ele fez bem a parte dele, no primeiro jogo não. Mas no final da história está sendo cumprido o planejamento. Não era planejado para cair, mas era planejado correr o risco de cair. Isso. Quando você faz a opção por uma outra competição, lógico, você se expõe mais ao risco de uma derrota na outra. E era um risco que eu entendo calculado. Era possível que o Flamengo fosse eliminado. Se fosse um investimento, né? Você tem ali, você pode né, ter essa derrota, né? Então, quando você faz a opção por uma determinada competição, é claro que na outra você está mais sujeito a fracassar, porque é quase impossível você levar todas. E aí, o Flamengo fez a opção pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores, o que eu acho corretíssimo. E a Copa do Brasil, se der, leva. Se não der, não leva. Não dá para fazer tudo. Então, você tem que escolher. E nessas escolhas veio o risco, e no risco ele acabou sendo eliminado. Está tudo dentro do normal. O que não estava normal era a bola que o Flamengo não vinha jogando e que hoje jogou. Então, acho que está tudo mais ou menos em cima do... O Palmeiras, ele jogou para ganhar. Ele optou pela Copa do Brasil. O Flamengo não. A opção Flamengo, principal do Flamengo, era continua sendo o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Então são posturas diferentes dos dois melhores elencos do Brasil. Enquanto um brigou para chegar e não chegou, até perdeu de uma maneira humilhante como foi o caso do Palmeiras, o Flamengo jogou correndo o risco de ser eliminado. E foi eliminado. Quase conseguiu ainda a classificação depois da primeira partida lá no Rio de Janeiro. Hoje fez o suficiente para se classificar, perdeu os pênaltis. Acontece, faz parte. Bom, é isso, galera. Agora quero saber a opinião de vocês. Foi atitude de personalidade ou só marrento mesmo? Comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.